Antes mesmo de seus pés tocarem o chão nesta manhã, você sentiu esse peso no peito, esse cansaço silencioso, que não vem da falta de sono, mas de carregar demais por tempo demais. Há um cansaço que vem de dias ocupados. Mas esse é um tipo mais profundo de fadiga, aquele que se instala na alma. Você acordou já cansado. Não porque o dia de hoje seja difícil, mas porque esperar tem sido difícil. Esperar por respostas que não chegaram. Esperar por orações que pareceram ecoar de volta no silêncio. Esperar por uma estação mudar e vê-la se estender além do que você achou que conseguiria suportar. E em algum ponto dessa espera, uma pergunta pode ter se formado. Silenciosamente no seu coração: Deus, o Senhor ainda está aí. Não dita em voz alta, não vinda da rebeldia, mas sussurrada pelo cansaço, porque quando você tem sido forte por tanto tempo, quando você acreditou por tanto tempo, quando você esperou com tudo o que tinha, o silêncio pode começar a aparecer ausência. Talvez você esteja cansado de ser paciente, cansado de se manter, cansado de se encorajar quando é você quem precisa de consolo. Você ama a Deus, não se afastou, mas se for honesto, sua fé está cansada. E talvez o pensamento mais doloroso que tenha passado pela sua mente recentemente seja este: e se eu perdi o momento? E se a promessa era para outra estação, outra versão de mim, outro tempo que já passou? Esse medo pesa e quase nunca é falado nos espaços da igreja. As pessoas normalmente não confessam esse tipo de exaustão. Elas escondem atrás de sorrisos, chamam de "está tudo bem", e continuam aparecendo enquanto em silêncio se perguntam: e Deus parou de agir em favor delas? Se esse é você hoje, ouça com carinho. Você não é fraco por se sentir assim. Você não é sem fé por estar cansado. E você não foi esquecido. Às vezes, as pessoas que parecem mais fortes são simplesmente aquelas que esperaram por mais tempo. E este momento, agora mesmo, não é um acidente. Ou nem o tempo em que este vídeo chegou até você. Nem a forma como essas palavras estão encontrando o seu coração. Nem o espaço silencioso em que você está enquanto escuta. Porque há momentos em que Deus não grita, Ele se aproxima. Momentos em que Ele não apressa o processo, mas cuida do coração cansado que existe dentro dele. Se você está cansado antes mesmo do dia começar, isso não significa que Deus esteja atrasado. Pode significar que Ele está te convidando a parar de carregar aquilo que você nunca foi feito para carregar sozinho. O silêncio e que você tem interpretado como distância pode, na verdade, ser um trabalho profundo acontecendo em lugares que você ainda não consegue ver. Raízes crescem em lugares escondidos, promessas amadurecem no silêncio. E muitas vezes a fé se fortalece não quando Deus fala alto, mas quando Ele te sustenta com firmeza. Hoje não é sobre forçar energia, não é sobre fingir que está tudo bem, não é sobre tentar tirar mais força de um lugar já vazio. Hoje é sobre descansar o coração em uma verdade que talvez você precise ouvir de novo. Deus não está em silêncio. Deus ainda está trabalhando, mesmo que suas emoções estejam entorpecidas, mesmo que suas orações pareçam pequenas, mesmo que a esperança esteja frágil. Então, antes que as responsabilidades invadam, antes que o barulho do dia tome conta, antes que você diga a si mesmo que precisa aguentar mais um dia, vamos pausar juntos, não para apressar Deus, não para exigir respostas, mas para respirar, realinhar o coração e permitir que a força retorne. Com suavidade. Esta oração é para o crente cansado, para o lutador silencioso, para aquele que não desistiu, mas está perto de se esgotar. Se esse é você, fique aqui. Vamos orar devagar. Há um padrão nas Escrituras que Deus nunca esconde de nós. Um espaço sagrado entre a promessa
Aí o cumprimento, não um espaço de abandono, mas um lugar de transformação. Um dos exemplos mais claros disso está na vida de Abraão. Deus fala, e com ele com clareza impressionante, uma promessa de legado, um futuro além do que seus olhos podiam ver, descendentes tão numerosos quanto as estrelas. Mas a Escritura não avança rapidamente da promessa para a celebração. Anos passam, estações mudam, Abraão envelhece e a promessa parece cada vez mais distante. Há manhãs em que ele acorda crendo e manhãs em que acorda cansado, cansado de esperar, cansado de repetir a promessa para si mesmo, cansado de tentar conciliar a fé com a realidade. Porque aqui está a tensão da qual quase não falamos. Deus já havia falado, mas nada ao redor de Abraão havia mudado. E esse silêncio entre a palavra de Deus e a ação de Deus é muitas vezes onde a fé pesa mais. Talvez seja exatamente aí que você esteja agora. Você sabe o que Deus falou. Lembra do momento em que aquilo caiu no seu coração, com certeza, mas o tempo alongou a distância entre o então e o agora. E quanto maior a demora, mais fácil se torna questionar se a promessa ainda se aplica. E a você? A jornada de Abraão nos lembra de algo profundamente importante: a ausência. De movimento visível não significa ausência de atividade divina. Deus não estava revisando a promessa, ele estava preparando a pessoa. Porque algumas promessas exigem mais do que chegada, exigem alinhamento, uma fé que suporte peso, um caráter que saiba administrar, o cumprimento, uma confiança que não dependa da velocidade. A Escritura diz que Abraão esperou contra toda esperança. Essa frase, não importa, se não significa otimismo cego, significa escolher a fé enquanto sente ao peso da espera. E Deus precisava ouvir durante a espera, mas porque você está no meio do processo, e o meio é onde não o envergonha pela luta. Ao contrário, Deus o encontra tentadora, onde a esperança adiada começa. E novamente reafirma a promessa, repete. Não porque Deus... A Escritura não chama esse espaço de fracasso, chama de formação. Nem esqueceu, mas porque Abraão... Se você está cansado hoje, talvez não seja porque sua fé é fraca. Não terminou, nem com Abraão, nem com a história. As perguntas ficam mais altas, onde a comparação se torna. É o fim da sua história, mesmo que sua força esteja frágil. Mesmo que suas orações pareçam repetitivas, mesmo a doer. Ainda assim, a demora, muitas vezes, é preparação. Não apenas para o resultado, mas para a vida que vem depois da promessa. Deus, Ele começa, Ele leva até o fim. E às vezes, nem com você. Este não, entre o que foi dito e o que ainda está se tornando. Esse, que cada manhã pareça mais pesada do que a anterior. Porque a fidelidade de Deus não é medida pela velocidade, mas não está vazio. Deus ainda está trabalhando. Pela conclusão. Aquilo que o motivo de você se sentir cansado antes mesmo do dia começar é porque seu espírito está em uma tensão santa. Na rotina da manhã, no trajeto que parece mais pesado do que espaço, pode parecer silencioso. Agora vamos trazer isso para perto da sua realidade, que não param só porque seu coração está cansado. Você, não na teoria, mas no peso comum do dia a dia. O cansaço espiritual geralmente não vem de um momento dramático, pressão por desempenho, enquanto por dentro ele se constrói em silêncio, ele aparece. Você aparece, você cuida da família. Antes, na caixa de e-mails já cheia, antes do dia começar, nas responsabilidades das pessoas, não apenas você, há alívio visível à frente. Carrega um trabalho que exige excelência. Prazos, expectativas. Se pergunta por quanto tempo ainda conseguirá manter esse ritmo. E mesmo assim, de nenhum sim, apenas silêncio. E o silêncio responde mensagens, toma decisões que afetam outras.
Você é responsável e a responsabilidade cansa quando não. Talvez você esteja em uma encruzilhada, precisando de clareza, pedindo a direção a Deus, mas em vez de uma resposta clara, recebeu espera. Nenhum não. Pode parecer insuportável quando você já está cansado, porque esperar exige fé. É sem retorno imediato. É aqui que a fé se torna ativa, não passiva. Fé ativa não nega o cansaço, ela o reconhece e escolhe confiar mesmo assim. É acordar e dizer: Deus, eu não vejo movimento, mas creio que o Senhor está se movendo. É continuar, tomando decisões sábias, mesmo quando os resultados parecem incertos. Continuar agindo com integridade quando atalhos o parecem tentadores. Continuar amando bem quando o reconhecimento demora. Isso não é fraqueza, é confiança disciplinada. A Escritura nos ensina que paciência não é apenas esperar, é como esperamos. A paciência intencional resiste à amargura. Nos protege o coração enquanto o tempo passa e a gratidão real se torna uma âncora. Não gratidão pelo que você gostaria que já tivesse acontecido, mas gratidão pelo que Deus está fazendo silenciosamente dentro de você. Que Deus trabalha